Ok? O Ronaldo já está sendo gravado. Aleluia. Boa tarde, na paz de Cristo Jesus. Sempre sendo grato ao Senhor por esse dia que Ele nos preparou, que é sol, que é chuva, frio, calor, é sempre motivo de nós agradecermos, pois nós estamos respirando esse ar aí que o Senhor nos preparou. Então, não importa a situação que nós vivamos, que nós passamos dia após dia, sempre agradecendo a Deus. Amém. Para Rita, quero agradecer a Deus por nos honrar bastante aí, por nos permitir para trazermos essa mensagem, para falarmos do amor do Senhor Jesus, através também da missionária Luciana, que fez, digamos assim, que foi esse canal de bênção, é esse canal de bênção a todos que estão ouvindo esta mensagem, que Deus venha multiplicar e que sempre seja com bênçãos e vitórias para todos. A palavra que eu quero deixar se encontra no livro do profeta Isaías 43:13. Eu quero deixar 3 mensagens que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar em nossos corações nessa tarde maravilhosa. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Eu sempre costumo falar sobre dessas 3 referências. Aqui fala, agindo eu, né? O Senhor, quem impedirá? Então, nós sabemos que ninguém impede o agir de Deus na nossa vida, e em todas as áreas, mas eu quero deixar um espaço aberto nesse Isaías 43:13 e para 54:17 do profeta Isaías: toda arma forjada contra ti não irá prosperar, toda língua que usar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Também vamos deixar, porque tem uma palavra aí que ela combina com Isaías 43:13. E 55:11 diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará para aquilo que eu a designei. Esta é a palavra de Deus para nós. É Deus que fala, né? Agindo eu, quem impedirá? E o Senhor fala que nenhuma arma, seja ela qualquer tipo de arma, contra a nossa vida, ela não irá prosperar. E aqui diz, assim é a palavra que sai da minha boca, ela não volta vazia. Por quê? Porque ela vai prosperar para aquilo que o Senhor a designou. Eu sempre costumo deixar essas referências porque são muito importantes, porque ela mexe em todas as áreas da nossa vida. Quando Deus ele fala, agindo eu, quem impedirá? O mais interessante é que esta palavra quem, ela pode se referir ao diabo, ela pode se referir aos demônios e ela pode se referir à parte humana, o homem em si. Nós sabemos que hoje não é fácil o que nós passamos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na escola, não importa aonde nós estejamos, ou mesmo na igreja, sempre haverá alguém para tentar impedir algo na nossa vida. Quantas vezes nós recebemos palavras negativas no transcorrer da nossa vida? E são vários anos, cada um tem uma experiência. Seria muito gratificante cada um falar o que já ouviu de coisas negativas, né? Às vezes parece uma coisa assim que não é bem assim para edificar a nossa vida. Agindo eu, quem impedirá? Ninguém impede o agir de Deus, porque quando Deus fala, não existe espiritual, não existe a parte humana, assim como Sanbalat e Tobias tentaram impedir a obra que Neemias estava fazendo para restaurar os muros de Jerusalém. Então, não importa a nossa situação,
Isso daí não importa. Por quê? Porque Deus, ele falou, é a palavra de Deus. Nós sabemos que Deus não é homem para que minta, ele prometeu, ele vai cumprir. Ele pode abrir os céus, ele pode rachar o chão, ele vai abrir o mar de novo. Isso daí não importa, porque Deus, ele é Deus para fazer e acontecer. Deus, ele age ao nosso favor. Aqui é a vontade soberana dele. Deus fala: eu estou agindo. Não existe nada na face da terra, não existe nada no espiritual que impeça o meu agir. Mas deixa essa palavra quem guardada aí. Outra, 54:17, quando diz toda arma forjada, ou preparada, ou esquematizada contra ti não irá prosperar. É a mesma coisa da palavra quem, toda. Pode ser qualquer arma espiritual, pode ser qualquer arma humana, quer física, não importa. Ela não vai prosperar, ela não vai ter continuidade, ela não vai ter seguimento, mesmo ela sendo lançada contra nós, ela cai por terra. Por quê? Porque cada um de nós é revestido com a armadura de Deus. Eu costumo falar que às vezes é necessário que essas armas sejam lançadas contra nós. Elas podem vir em nossa direção, mas a palavra de Deus ela nos dá uma segurança tão grande, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então nós somos guardados, nós somos protegidos por Deus. Nós estamos no esconderijo do Altíssimo. Não que nós estejamos fugindo, tá? Mas nós somos protegidos pela presença de Deus. E quando diz mais, né, que os montes de Sião não se abalam, mas permanece para sempre. E o que o Senhor falou para os seus discípulos? E tanto que Pedro falou: Senhor, tu és o Cristo de Deus. Pois bem, Pedro, tu disseste bem, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então nós somos a igreja do Senhor. Quando diz quem vai impedir o agir de Deus, quando também afirma que toda arma preparada ou esquematizada, está falando em todas as áreas da nossa vida, da sua vida, é todas as áreas, não é só uma. Aqui o Senhor ele não especificou nenhuma área, mas ela é ministerial, ela é espiritual, ela é sentimental, emocional, psíquica, ela é material que abrange a financeira, que abrange todas as áreas da nossa vida. Nada vai impedir o agir de Deus, porque é Ele que quer. Então, quando se diz que toda arma ela não vai prosperar, ela não vai ter sucesso, ela não vai ter sequência. Agora, o mais interessante que diz assim que toda língua que ousar contra nós, nós a condenaremos. Essa palavra condenar, ela tem uma força tão grande, porque ela significa que toda palavra contra nós ela seja maldita, ela seja condenada, ela seja amaldiçoada e criminosa. Agora há pouco eu disse, né? Quantas vezes nós já ouvimos no transcorrer da nossa vida, não vai dar certo, desiste, para que isso? Eu quero contar um breve testemunho que há quase 2 anos atrás eu fui fazer um trabalho na cidade de Ribeirão Preto, morei muitos anos lá, era no dia 23 de janeiro de 2022. Eu levei um tombo que o meu calcanhar, né, o calcânio, ele teve um trinco, uma coisa mínima assim. Fui ao médico, né, a minha irmã e o meu cunhado me levou ao médico numa quarta-feira. Eles falaram que era grave. Na sexta-feira cedo, a minha irmã me leva na Santa Casa e ficamos horas esperando. Passei pelo médico e o médico fala assim: olha, daqui um mês o senhor volta. Eu falei: doutor, daqui um mês eu já estou na Europa. Ele falou: olha, pode cancelar. A promessa de Deus, ela é viva e verdadeira. Às vezes nós vamos passar por situações difíceis como essa que eu passei. Você com passagem comprada, ida e volta, seguro viagem, vendendo tudo porque Deus ele fez uma promessa que te enviaria para uma terra distante. Ali existe promessas que o Senhor fez há muitos anos atrás, uns 20 anos atrás. Imagina se eu tivesse ouvido a voz do médico. Eu estaria frustrado hoje,
não estaria aqui na Europa, não estaria na promessa que o Senhor me prometeu, porque talvez seria a última, a única vez que isso ia acontecer. No dia 23 de fevereiro, eu embarquei, entrei em Madrid mancando, e hoje eu estou aqui em Portugal. E hoje aqui o Senhor tem cumprindo muitas coisas. Aquilo que o ser humano fala para nós que desiste, não é isso. Eu creio ali que talvez Deus estava me testando para ver até onde eu ia. E toda palavra que vem contra nós, negativa, nós temos autoridade no nome do Senhor Jesus para repreender, porque essas palavras, elas são realmente criminosas. Elas não podem surtir efeitos contra nós de maneira nenhuma. Não importa se por um tombo que você machuca seu pé, não importa se o mundo cai sobre a nossa cabeça, o Senhor tem uma promessa que fez há anos. Talvez o Senhor ele te faça uma promessa hoje e amanhã aconteça algo. Nós temos que crer na promessa que o Senhor fez, ela é pessoal para você. Eu prometi, eu vou cumprir, e o Senhor, eu falo, está cumprindo na minha vida. Daqui dentro de mais alguns dias, alguns meses, vai se cumprir a outra promessa. Porque esta promessa ela é mundial. O Senhor ele coloca pessoas para te dar apoio, para te ajudar. Então, o Senhor ele sabe o que ele faz. Eu sempre costumo falar, digamos assim, digamos domingo. Eu não sabia o que ia acontecer hoje. Eu não sabia que eu ia ser convidado para ministrar numa live, mas Deus ele sabia, porque Deus ele vê o amanhã na nossa vida. O Senhor ele está vendo este momento aqui agora na nossa vida. Aqui agora são 3 horas e 25 minutos da tarde. No Brasil é 11 horas e 25. E na Itália e nos outros países da Europa são 4h25 da tarde. Então o Senhor ele viu isso aqui ontem, mas agora ele está vendo amanhã na nossa vida. Então, nada impede o agir de Deus, nenhuma arma vai nos atingir, e nenhuma palavra condenatória contra nós, ela não vai ter nenhum tipo de efeito. Agora, o mais interessante, quando Deus fala através do profeta Isaías em 55:11, a minha palavra não tornará para mim vazia. Quer dizer, vazia ela tem uma conotação de fruto. A palavra de Deus ela vai produzir fruto na nossa vida. E quando diz apraz, significa prazer. A palavra de Deus dá prazer ao Senhor, pois ela irá prosperar, ela vai ter continuidade, ela vai ter sequência na nossa vida. Isso é muito interessante, porque em 54:17, que toda arma forjada contra nós não irá prosperar, não vai ter sequência, não vai adiante, mesmo que ela seja lançada, mesmo que venha um míssil teleguiado, não importa que seja da onde, pode até vir, mas não vai atingir o alvo. Por quê? Porque não é a vontade soberana de Deus. Então, quando nós estamos na vontade de Deus, fazendo a obra de Deus, no centro da vontade de Deus, o Senhor, ele abre caminho. Então, Deus, ele prospera. Foi aquilo que Deus lhe disse para Josué. Moisés, o grande líder de Israel, morrera. Então, imagina como que ficou o povo. Então, Deus estava preparando Josué para uma grande obra, para ser um grande líder. E Deus ele fala, Josué, medita na minha palavra de dia, de noite, pois ela irá te prosperar e tu irá ter sucesso. Então, quantas coisas que Josué enfrentou, quantas coisas que nós vemos hoje em dia que nós enfrentamos. Hoje, o mundo está tão assim, tá tão insuportável que a nossa parte humana talvez se caia um alfinete, talvez possa nos incomodar tanto. Entendo que nós às vezes podemos até explodir. Mas essa é a parte humana, mas nós não vivemos pela parte humana, nós vivemos pela parte espiritual. Por quê? Porque os verdadeiros filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Talvez quando nós queremos estressar, nós vamos ali na montanha, nós damos aquele grito ensurdecedor, voltamos calmo. Então Deus ele prepara os momentos certos para nós.
Pois a palavra de Deus ela vai produzir fruto, aquilo que Deus fala. Se Deus ele falou, haja luz, haja isso, quer dizer, é para acontecer. Porque a palavra de Deus, assim como Deus falou para Jeremias, o que tu vê, Jeremias, eu vejo uma vara de amendoeira, pois bem, Jeremias, eu velo, eu cuido da minha palavra, eu protejo a minha palavra é fiel e verdadeira, eu não volto atrás, não importa o que aconteça, eu falei que vou fazer, eu vou fazer, porque não há variação de dúvida sobre a minha palavra que eu falei. Se eu disse que vai acontecer, e Deus ele não tarda. O que nós temos que fazer, a nossa parte humana ela é tão falha que nós queremos para ontem. Deus ele ainda nem falou, mas nós queremos que já esteja pronto. Então Deus ele prepara o nosso ser, ele sabe trabalhar no nosso emocional, no nosso psíquico. Deus ele sabe trabalhar. Ele quer que nós descansemos no Senhor. Não ficar parados, mas Ele quer que nós continuamos a vida orando, buscando a presença dEle, fazendo a obra dEle. Talvez assim que nós acabarmos de estarmos aqui, assim que nós, cada um, desligarmos, a nossa bênção chegou, a nossa vitória chegou. Então, nós não sabemos o que Deus está preparando para nós. Ontem nós oramos, Senhor, eu preciso disso. Deus trabalha naquilo. Olha, Senhor, não esquece, Deus, eu estou buscando. Então, neste exato momento, Deus pode estar agindo ao teu favor. Aquilo que Daniel falou, a oração de Daniel foi ouvida no mesmo dia. Mas existem impedimentos, não é porque existem impedimentos, barreiras, obstáculos, nós temos que transpor isso. Nada pode impedir este agir de Deus, a não ser eu mesmo. Então, eu tenho que ter força, mas quem vem a força vem de Deus para a nossa vida. Por quê? Porque a palavra ela vai produzir fruto, a palavra ela vai produzir efeito, pois ela vai prosperar, ela vai ter sequência, ela vai ter algo assim fora do normal. E quando é fora do normal, é algo assim que a nossa mente humana ela não vai compreender. Então, quando Deus ele vai fazer para acontecer na nossa vida. Então, assim, quando nós vemos que quando Deus fala, olha, eu estou agindo, não há nada na face da terra, não há nada no espiritual que vai impedir o meu agir, pois eu falei. Então, Deus, se ele tiver que abrir a terra para engolir um povo, Deus vai fazer isso. Se Deus ele tiver que mudar uma estação, ele vai mudar uma estação. Se Deus ele tiver que mostrar para o planeta inteiro por amor a ti, ele vai fazer porque ele é Deus. Ele é Deus. Então nós temos que crer, porque quando diz a palavra de Deus, disse, pois, Jesus aos que haviam crido nele, se as minhas palavras estiverdes em vós, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. É muito interessante porque disse, pois, Jesus. Se o Senhor Jesus disse, ele falou, o verbo falar, aos que haviam crido nele. Então, quer dizer, se Jesus falou, alguém estava ouvindo. Então vem o verbo ouvir e crido, alguém crer. É crer em Deus, é ter a certeza que aquilo que Deus falou nós estamos crendo. Por quê? Porque ele falou. Então, aquele povo que estava ali com ele, olha, credes em mim e credes no Pai, que nós somos um. Então, Deus, ele falou, e ele vai cumprir. Então, não adianta nós ficarmos em dois pensamentos, colocar dúvidas, porque isso aí não pode existir na vida de um cristão. Nós não podemos ter dúvida. É necessário que nós sejamos testados, é necessário que nós sejamos provados, para nós agradecermos sempre a Deus, para nós sempre glorificarmos a Deus. Isso realmente é promessa de Deus na nossa vida. Então nós temos que crer, amados do Senhor. Então nós temos que realmente estar atentos, ouvir a voz de Deus, porque Deus ele fala, Deus ele está falando a cada instante da nossa vida. Certa vez, o Senhor disse que era para mim ir no monte, eu morava em Goiânia, e esse monte sempre tinha pessoas final da tarde. E ali eu fui o primeiro dia, entre 5 e 6 horas da tarde, não tinha uma alma sequer, não tinha um ser humano sequer.
E como a parte humana ela é falha, fiquei 1 hora ali buscando a Deus, orando a Deus e não apareceu ninguém, porque o Senhor falou que ia falar comigo. O segundo dia, a mesma coisa, não vi um ser humano. Terceiro dia, a mesma coisa. E cada dia aconteceu algo. O Senhor não usou nenhum ser humano para falar comigo, porque nós queremos que Deus use um vaso, um profeta para falar conosco. Olha, eis que te digo, e muitas coisas assim. O primeiro dia o Senhor falou comigo através dos pássaros, fazendo aquela onda assim, aqueles pássaros dançando. O segundo dia foi uma chuva fininha, tipo de um chuvisco desse que cai em São Paulo, em muitos lugares. E o terceiro dia foi um pôr do sol extraordinário que nenhum pintor famoso poderia pintar. Então o Senhor falou comigo desta maneira e até hoje, 30 anos depois, eu vejo eu vejo eu vejo eu vejo Deus falando comigo através disso. Então, assim, hoje nós sabemos, em pleno século XXI, nós vemos guerras em todos os lugares, desastres na natureza, aviões caindo, pais matando filhos e vice-versa. Não existe amor e às vezes nem na igreja do Senhor Jesus existe tanto amor assim. Mas são essas palavras que eu quero deixar para todos nós nessa tarde maravilhosa, que ninguém impede o agir de Deus. Nada na face da terra impede o agir de Deus. Nem o espiritual impede o agir de Deus. Nenhuma arma espiritual ou nenhuma arma humana pode inventar qualquer tipo de arma humana. Todos os países do mundo lançarem suas bombas, as suas armas contra nós, não vai ter sequência. O que nós temos que ter a certeza que toda palavra contrária à vontade de Deus e à nossa vontade não terá efeito nenhum. A única coisa que terá efeito é que a palavra de Deus está produzindo fruto na nossa vida neste exato momento. E o Senhor afirma que o que Deus quer para nós está prosperando, está tendo sequência. Por quê? Porque esta é a vontade soberana de Deus para você, para mim, para a sua família, para aquela pessoa que você colocou nas mãos de Deus, para o seu projeto que você colocou na mão de Deus. Não importa o que você tem planejado, não importa o que você vai planejar amanhã. Então, é para a glória do Senhor Jesus, é para que haja prosperidade espiritual, ministerial e financeira também, porque isso é bênção de Deus. Amém? Então, são essas palavras que eu quero deixar para todos e que Deus a abençoe em Cristo Jesus. Amém? Pastora Rita. Amém. Glória a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Que palavra, né? Palavra de encorajamento, uma palavra né, de ânimo para as nossas vidas. Todos os dias o Senhor envia, né, os padeiros. Eu chamo de padeiro, viu, pastor? Não estranhe, não. Os padeiros com cestos cheios de pãozinho recheado, quentinho, e o cântaro cheio da água da fonte da vida para nos alimentar. E nós somos alimentados todos os dias. Todos os dias o Senhor tem algo especial para as nossas vidas. E hoje Deus é maravilhoso. essa palavra, né, de Isaías 43:13, né, é um versículo que ele reflete a soberania e a eternidade, né, de Deus que existe desde antes, né, da criação do tempo, né? E ele tem o poder absoluto sobre todas as coisas das nossas Deus é vidas. maravilhoso. Amém? E a expressão, né? A palavra de Deus não volta vazia, como está lá em De Isaías maneira 55:11, né? Onde Deus ele afirma: assim será a palavra, né? Que sair da minha boca, ela não volta vazia. Então, o Senhor enviou essa palavra, enviou, né, o pastor para trazer essa palavra, né, que saiu da boca de Deus direto para o coração do pastor, né, para trazer essa palavra para nossas vidas, nossos corações. Amém? E Deus, ele já nos assegura,
né? Que, apesar das adversidades e ataques, nada poderá derrotá-los, né? Se nós estivermos sobre a proteção do Senhor, se nós não sairmos dali debaixo da mão, porque a mão do Senhor continua ali. Muitas das vezes a Aleluia. gente sai um pouquinho, se afasta, né? Mas a mão continua ali. E o Senhor chama para que nós venhamos a continuar, estar sobre a proteção deles, debaixo das mãos. As ameaças e acusações contra nós serão desfeitas, porque a justiça e a proteção vêm de Deus. Amém? É uma mensagem de segurança e encorajamento e confiança na fidelidade e do poder de Deus. Amém? Que nós Amém, pastor. A possamos Deus abençoe. confiar tão somente no Senhor. Pastor Rinaldo, eu Sim, gostaria de pastor. te agradecer por esta palavra direto do coração de Deus para as nossas vidas. Mas não saia daí Amém. não, pastor, porque eu vou fechar a gravação.